Olá, gente. Olá, minhas caras. Olá, meus caros. Vamos lá, meus pequenos tomates, meus pequenos rabanetes. Temos ainda muito decalque pela frente, mas aos poucos a gente vai vencer, tá? E agora, como a leitura que eu fiz, né, mais da terceira meditação foi mais demorada, mais cansativa, provavelmente, né? Vamos pegar a quarta meditação e as meditações seguintes e tentar. Eu vou apresentar os temas principais, comentar algumas coisas, não vou fazer uma leitura cerrada, né, como aquela que a gente fez, tá? Para a gente poder. A gente já fez um exercício bastante importante no Descartes, finalizado um pouco com o modo de argumentação dele, as principais ideias, né? Tem várias outras importantes que não aparecem nessa segunda metade, né? A gente parou, digamos assim, na metade das meditações, mas a gente vai percorrer isso aqui mais rápido agora que a gente já está familiarizado com o caminho. Então, o que eu vou fazer vai ser apresentar alguns temas, né, que vão aparecendo aí nas meditações. Se for necessário, eventualmente eu coloco aí para vocês, tá? Bom, vamos lá. Essa meditação, né, ela é então dedicada ao verdadeiro e ao falso. E a pergunta que o Descartes se coloca é fácil de entender, tá? Como, né, sendo eu criado por Deus, tem sempre toda aquela história, né, olha, a realidade objetiva tem que ter tanta realidade formal de Deus, na realidade objetiva, das minhas ideias, tal, né? E uma das consequências de tudo isso, né, também, um dos pressupostos, na verdade, de tudo isso é que o homem possui a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso, né, de modo natural, e ela funciona corretamente nas condições adequadas, isto é, quando a gente trabalha buscando a clareza e distinção, seguindo aqueles preceitos, né, do método cartesiano. Bom, como então nós nos enganamos? Por que só o Descartes descobriu todas essas verdades indubitáveis, né? E os filósofos antes dele não fizeram isso, né? Por que tantos filósofos tiveram opiniões absurdas? Bom, de onde é que vem o erro humano, né? Porque se nós temos um intelecto que é confiável, a gente acabou de provar que já que Deus existe, Deus não nos engana, então ele faz com que a gente tenha ideias, né, que podem atingir a verdade e que a gente possa, então, também enunciar, formular, assim, tira juízos verdadeiros, tá? A gente tem a capacidade de não se enganar, por que a gente se engana? Bom, essa é a pergunta, né, do Descartes, tá? E lembrem-se, né, que, então, a gente está numa discussão que era epistemológica, porque a gente está discutindo conhecimento, mas ela é também metafísica, né? Porque a gente chegou agora, a gente vai dar uma resposta que depende de uma certa concepção de Deus, né? Porque o conceito-chave é o conceito de vontade, e mais especificamente de vontade livre, de livre-arbítrio, né? Que é um conceito que, digamos assim, pertence à metafísica, fundamentalmente, mas pertence, né, também ele é dividido, assim, compartilhado com a ética. Então, há todo um outro aspecto da reflexão ético, né, nessa discussão da quarta meditação sobre o verdadeiro e o falso, tá? E eu disse para vocês, em um certo momento, que, embora a moral em Descartes, a ética cartesiana não seja elaborada, né, que assim, só aquelas regrinhas da moral provisória, né, é possível, e vem sendo feito, né, já há algum tempo, retirar uma moral da obra cartesiana, ou pelo menos identificar certos temas, essas convicções éticas que estão presentes no Descartes. Essa meditação aí, ela remete claramente a ideais de virtude da filosofia antiga, né? Ela, não sabe, intelectualismo, né, ético, ela remete a toda a discussão do nosso livre-arbítrio, né? Que, no final, Descartes mais pressupõe do que prova, embora ele ache que ofereça uma prova, né? Enfim, então é uma meditação muito rica, né? Porque ela justamente toca vários pontos e ela então pode ser lida de vários modos e nos dar várias direções diferentes, tá? E é, obviamente, uma meditação também central, porque ela, de certa forma, é o que vai permitir também religar o momento em que o Descartes está nas meditações com
os resultados que interessam à física, os resultados que têm a ver com aquilo que é o projeto mais geral do Descartes, como logo depois, né, nos princípios de filosofia, em 44, fica bem claro, né, que, digamos assim, essa investigação metodológica, metafísico-metodológica das meditações é uma espécie de preâmbulo, né, ou de preparação, ou de propedêutica, né, às discussões físicas, biológicas e assim por anatômicas, etc., do Descartes, lá nos princípios de filosofia, tá? Bom, então, né, vejam que aparece também justamente uma espécie, um anúncio daquilo que é a antropologia cartesiana, tá? Tem um livrinho que é do Landim, se eu não me engano, Raul Landim, lá do Rio de Janeiro, que se chama peraí, agora... Não, esse é o do Landim, sobre a verdade. Enfim, há uma meu ponto é, existe o que eu estou chamando de uma antropologia cartesiana, da concepção do homem, Descartes, tá? Muitas pessoas preferem falar de uma subjetividade cartesiana, né? É uma palavra bonita, que dá para falar mais coisas, né? Mas eu acho que o que a gente tem é, de fato, uma antropologia cartesiana, talvez uma antropoteologia, porque o que está em questão são as relações, né, entre Deus e homem, né? Nessa meditação também, né? E eu acho que é importante a gente entender um pouco, né, como o Descartes concebe, então, o ser humano e qual é a relação disso com a resposta que ele vai dar a essas perguntas. Porque vários temas, né, se revelam. Então ele fala, olha, eu sou uma coisa incompleta e dependente. Eu sou criado, né? Então eu sou finito, criado, e eu não sou perfeito e independente. Eu não posso criar mundos, eu não vou existir para sempre, eu não posso produzir existências diferentes de mim a partir do nada e assim por diante, tá? Parágrafo, seção 2. Então, numerado, depois vocês leem o texto com cuidado e vão encontrando isso, tá? Mas eu vou seguir um pouco o texto, tá? A gente viu, né, que eu possuo a ideia de Deus, mas eu possuo também a ideia da minha diferença em relação a Deus, tá? E no quarto parágrafo, na quarta seção, ele vai introduzir uma coisa interessante, que é o seguinte, vai falar lá embaixo, tá? Eu sou, tá? Vou resumir para vocês. Ele diz, eu sou feito. Eu sou uma espécie de ser intermediário, porque eu sou feito da perfeição divina, já que eu sou feito à sua imagem e semelhança, mas eu também compartilho do nada, digamos assim, do nada absoluto, da total ausência, da total privação. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu compartilho com as perfeições, por exemplo, do intelecto e da vontade de Deus, eu me falta, né? Eu não compartilho todo o resto, né? Então, aquilo que eu sou é, de fato, uma limitação, né? Que se contrapõe, que tem como fronteira aquilo que eu não sou, né? Isso nada, né? Uma certa ideia negativa do nada, isto é, daquilo que está infinitamente distante de toda sorte de perfeição. E que sou, vejam só que forte essa expressão de Descartes, né? Sou como que um meio entre Deus e o nada, né? O ser humano cartesiano, o sujeito cartesiano, o homem cartesiano, né? É um homem que está, então, a meio caminho, né? Entre a perfeição de Deus e o nada, né? Esse é um tema que vocês encontram, aliás, né? De modo muito claro no Pascal. Eu falo do Pascal, que era um contemporâneo lá do Descartes, também matemático, que também teve sonhos malucos, e diferentemente do Descartes, em vez de continuar fazendo ciência, né? Ele foi para a religião de vez, né? Começou a costurar coisas na roupa dele, né? Essas famosas orações. Enfim, Descartes é uma figura absolutamente fascinante, né? E ele não chegou a escrever uma grande obra. A gente tem a recolha dos pensamentos dele, né, sob o título de Pensamentos, justamente, em várias edições diferentes, numerações diferentes, mas, enfim, tem algumas obras, alguns opúsculos também que a gente tem, por exemplo, as obras matemáticas do começo da vida dele, mas, enfim, o Pascal, ele desenvolve toda uma reflexão, né, também antropoteológica, né, sobre o homem e sua relação com Deus, né, e que está muito ligada, né,
ao cartesianismo, uma crítica também do cartesianismo, né? Uma crítica do espírito geômetra, né? Do Descartes, a redução de Descartes, essa racionalidade mais abstrata das ideias quase distintas, né? Bom, e esse tema, né, é central e aparece o tempo todo no Pascal, tá? Ele fala, por exemplo, né, em um certo momento, eu sou como, o homem é como um junco, né? Um junco é muito frágil, né? Mas é o junco mais forte da natureza porque é um junco que pensa, né? E é a única coisa da natureza que pensa, né? E vejam, assim como o junco ele pode se quebrar facilmente, mas ele também pode suportar grande pressão, né? Com vento, por exemplo, e não se romper e voltar à sua posição. Enfim, são temas que estão presentes, né? Por exemplo, no Pascal, e uma chave muito mais assim, aí sim, da subjetiva, né? Buscando uma certa conciliação da angústia existencial de viver em um mundo que pode ser potencialmente sem Deus e o salto de fé que é necessário para afirmar essa existência e então encontrar segurança e repouso nisso, né? E como isso é diferente do conhecimento proposto pelo Descartes, por exemplo, né? Bom, enfim, Pascal, autor interessantíssimo, leiam, tá? Tem um filme do Rossellini, daquela coleção que ele fez de vários filósofos, que é sobre Pascal, que mostra algumas coisas interessantes sobre ele, tá? Vou deixar também como material do curso. Bom, e também o do Descartes, é o filme do Descartes sobre o Rossellini, que eu também vou deixar como material do curso, mas podem ver lá. E, claro, ler os livros, se interessar a vocês. Bom, então, voltando lá, sou como que um meio entre Deus e o nada, né? Isto é, colocado de tal maneira entre o soberano ser e o não ser, que nada se encontra em mim, na verdade, que me possa conduzir ao erro na medida em que um soberano ser me produziu. Mas que, se me considero participante de alguma maneira do nada, ou do não ser, isto é, na medida em que não sou eu próprio soberano, ser, acho-me exposto a uma infinidade de faltas, de modo que não devo espantar-me se me engano. Tá? Veja, eu sou um ser que compartilha dessa dupla natureza. Onde é que vai residir o erro? Obviamente, o erro vai residir na negação, na privação, né? Nisso que é um nada para mim e que é justamente, por assim dizer, a minha diferença, a minha lacuna, o meu gap, né? Em relação a Deus, tá? E vejam, a resposta aparece já lá no quinto parágrafo, tá? Então, o que é o erro? O erro, enquanto tal, não é algo de real que dependa de Deus, mas que é apenas uma carência, tá? O erro é uma carência do quê? Né? É uma carência, o erro, parágrafo 6 vai dizer, olha, só essa resposta não é suficiente, porque não basta dizer que é uma pura carência, né? Mas antes uma privação de algum conhecimento que parece que eu deveria possuir, tá? Ou seja, o erro é quando eu considero que possuo um juízo, um conhecimento que eu não possuo, tá? E, portanto, já entreguei o jogo para vocês várias vezes, né? O erro reside no assentimento que eu dou pela minha vontade, quando deveria ser indiferente, já que eu não sei, a algo, então, que eu não sei, mas creio, afirmo saber por esse, digamos assim, lapso, erro, né, da minha vontade, tá? Agora, que mais? Bom, lá no parágrafo 9, né, ele vai definir isso de um modo um pouco mais claro. Deixa eu projetar isso para vocês, sim, porque é interessante, né? Vamos achar primeiro aqui o Descartes. Aqui Descartes. Ah, não, aqui já está na quarta, eu preciso de outra edição. Então, deixa eu fazer uma pausinha aqui na minha gravação para procurar uma outra edição que tenha a quarta. Ah, não, eu acho que eu tenho uma fácil aqui na minha pastinha de moderna. Meditação quarta, isso. Inclusive, é a mesma edição que eu tenho, tá? Isso aqui, ó. Vamos lá. Pronto, meditação 4. O verdadeiro do falso. Veja que isso aqui é um scanner, né, dos pensadores, que é inclusive a edição que eu estou usando aqui, então fica mais facinho para a gente seguir, tá? Lá
nesse parágrafo 9, tá? Vejam o que vai aparecer. Ele foi... aí, esses parágrafos que eu pulei, tá? Que ele diz basicamente o seguinte. Bom, já que eu poderia, então, não me enganar em nada, Deus poderia ter me criado perfeito, né? Que eu nunca me enganasse igual a ele. E a resposta dele é mais ou menos, olha, o plano de Deus é muito complexo, a gente tem que olhar o todo, né? Deus escreve, o que a gente traduz em português, né? Que Deus escreve certo em linhas tortas, mas a tradução, digamos, da Bíblia do Rei James, né? Mais no espírito daquilo que Descartes pensava, né? Que é os modernos em geral, né? Que é God writes in mysterious ways, né? Deus age por caminhos misteriosos, né? A gente não tem ideia do plano total, então, como a gente não sabe do plano total de Deus, a gente parece que, por exemplo, a gente se enganar ou crianças morrendo de câncer é ruim, mas na verdade isso, de um ponto de vista maior, é ok, é tudo bem, né? Argumento desenvolvido até o seu paroxismo lógico, né? Pelo Leibniz, por exemplo, na Teodiceia, no discurso metafísica, né, em outros textos assim suficiente. Né? Então, o ponto, então, é, olhando meus erros, né, e considerando quais são os... considerando eles, né, descubro que eles dependem do concurso de duas causas. Veja, quais são as causas dos meus erros, então? Do poder de conhecer que existe em mim, isto é, daquela parte do meu intelecto que tem a ver com conhecimento, e do poder de escolher, ou seja, do meu livre-arbítrio, isto é, do meu entendimento e conjuntamente da minha vontade, tá? E por quê? Porque pelo entendimento eu não asseguro nem nego coisa alguma. O entendimento, digamos assim, reconhece as ideias, percebe a sua clareza e distinção ou o seu caráter confuso e indistinto, né? E só. Quem diz sim, isto é assim, ou não, isto não é assim, tá? É a vontade. Eu preciso de um ato da minha vontade para aferir aquilo lá, tá? Vejam que, enfim, tem uma certa teoria, né, da ação mental, uma teoria da mente no Descartes, que é interessante investigar e ver se ela sustenta, tá? Mas ela existe e está lá. Bom, então, a fonte do erro está no meu livre-arbítrio, né? No fato de que eu posso me enganar, tá certo? Aí, parágrafo 10, e veja uma coisa interessante que vai acontecer, né? Parágrafo 10, mais para frente. Opa, passei. Cento e 127. Não passei, então. Aqui. De tudo isto, reconheço que nem o poder da vontade, o qual recebi de Deus, não é em si mesmo a causa dos meus erros, pois é muito amplo e muito perfeito na sua espécie, nem tampouco o poder de entender e de conceber. Né? Donde nascem, pois, meus erros? Logo em seguida, está lá mais embaixo. Donde nascem, pois, meus erros? A saber, somente que, sendo a vontade muito mais ampla e extensa que o entendimento, não a contenho nos mesmos limites, mas estendo também as coisas que não entendo. Tá? Nossa vontade é infinita, nosso entendimento é finito, né? Eu só posso conhecer um número limitado de coisas, a minha mente já está preparada para conhecer, em particular, de modo claro e distinto, um número limitado de naturezas, de substâncias, né? E, portanto, o meu entendimento é finito, e é também finito porque eu estou limitado no tempo e no espaço para aquilo que eu posso conhecer. Ao contrário, minha vontade é infinita. Eu posso querer infinitas coisas. Eu posso querer infinitamente algo, né? A minha vontade não está constrangida por qualquer tipo de limite, do mesmo modo que o meu entendimento está, do mesmo modo que o meu intelecto está, tá? Isso aqui é interessante e é importante porque toca em uma série de temas que eu já fundamentais para Descartes. Tá? O primeiro é o voluntarismo essencial de Deus e também o voluntarismo como uma característica que define o ser humano. Tá? Primeiro, a gente tem que se colocar
Bom, como é que Descartes simplesmente afirma, aceita que a gente tem livre-arbítrio? Ele não oferece nenhuma prova muito boa, a melhor prova dele é mais ou menos, bom, a gente tem liberdade de escolha de fato, a gente pode optar entre várias possibilidades, né? E, portanto, a gente, de fato, exerce o nosso livre-arbítrio, tá? Ele não discute aqui, tá? Como é que isso se compatibiliza com a visão mecanicista do mundo da ciência moderna, né? Que é, no fundo, determinista, fatalista, tá? A gente vai encontrar várias vezes conflito nos modernos, né? Mas o ponto, em geral, é o seguinte. Se a gente concebe o mundo, o homem, como sendo feito de partículas materiais, e concebe o universo como sendo sujeito a leis naturais, a leis da natureza, que são universais e necessárias, então, como diria, por exemplo, depois Laplace, né? Se eu conheço todos os movimentos em um certo e todas as propriedades, né? Em um certo instante, todas as partículas do universo, eu consigo prever o que vai acontecer no próximo instante, tá? Se nós somos seres materiais em um mundo material, nós somos determinados materialmente, mecanisticamente e de modo, portanto, necessário, deterministicamente, fatalisticamente, por aquilo que aconteceu antes. Não há liberdade possível em um mundo fisicamente determinado, certo? Bom, como é que isso é compatível com a liberdade humana? A resposta tem a ver com a distinção entre alma e o corpo, com o fato que nós somos uma união, então, do divino e do material, né? E, portanto, nós temos, de fato, livre-arbítrio, nós podemos escolher entre várias opções diferentes, tá? Eu não vou entrar nas discussões teológicas que vai entender de Agostinho sobre isso, sobre as coisas. Enfim, eu acho, várias pessoas vão dizer, eu não sei se eu tem livro sobre o problema do livre-arbítrio em Descartes, tá? Eu acho que o Descartes meio que assume o livre-arbítrio, né? Enfim, e vai em frente, tá? Bom, eu estava dizendo tudo isso, então, para dizer que o Descartes é um voluntarista, né, em um certo aspecto, e aquilo caracteriza, e esse voluntarismo significa dizer várias coisas sobre Deus, tá? O que caracteriza Deus é aquilo que é não tanto o seu entendimento, mas a sua vontade, né? E aquilo que nos torna semelhantes a Deus, né, é também a nossa vontade, o nosso desejo, e não o nosso entendimento, né? Tem consequências importantes também para essa tal antropologia do Descartes, que a gente pode encontrar nos textos dele, né? E isso significa, então, que a vontade, né, ela tem um campo de ação muito mais amplo que o conhecimento. O conhecimento se limita àquilo que é claro e distinto, verdades matemáticas, verdade sobre Deus, né, verdade sobre a minha existência enquanto ser pensante, verdade sobre as substâncias que existem, mas todo o resto, né, não é feito para eu aserir o meu conhecimento de forma indubitável, como eu faço nesses casos, né? E, assim, eu, digamos assim, exerço a minha vontade em casos de incerteza, nesses casos de incerteza, de probabilidade que, não é um termo de capsaria, tá? Mas só para vocês entenderem, que se apresentam, tá? No mundo. Ou seja, eu decido que vou tomar um café, que vou tomar um banho, que vou sair para passear, que vou comprar uma pasta de dente, e eu decido o rumo da minha vida e tomo escolhas, né? Isso envolve um domínio onde, obviamente, não estão presentes quase nunca percepções claras e distintas, porque envolve, por exemplo, o domínio dos sentidos, da experiência bruta e assim por diante, tá? Bom, então, no mau uso do livre-arbítrio que se encontra a privação que constitui a forma do erro, tá? Se vocês olharem lá no parágrafo 13, vocês vão encontrar justamente isso, né? Então, aqui a gente tem a referência à vontade como sendo a fonte do erro, tá? Deixa eu stop share, ok. Bom, e aí a pergunta, né, então, como é que eu faço, né, quando para evitar o erro, né?
Como é que eu faço para não cair em erro quando já que minha vontade me leva sempre ao erro, né? E assim por diante, tá? E a resposta, né, do Descartes é que a gente tem que suspender o juízo em casos onde a gente está no domínio do incerto e a gente não tem, por exemplo, percepções claras e distintas para nos guiar, né? Então, em muitos casos que envolvem a experiência da natureza, de todos os dias, né, da observação, a gente vai ter que suspender o juízo simplesmente porque a gente não tem como chegar em percepções claras e distintas, né? Bom, agora, para concluir, tá, algumas coisas que aparecem no finalzinho dessa meditação. A primeira é que, lembre-se da definição de intelecto, tá, que o Descartes dá. A faculdade que pensa, que sente, que imagina, tá? E todas essas coisas, né, elas são, digamos assim, neutras do ponto de vista de você julgar a sua verdade ou não, né? Eu posso sentir algo, ponto. Eu posso perceber algo, ponto. Né? Eu posso imaginar algo, ponto. Quando eu faço a afirmação ou a negação daquilo lá, quando eu transformo isso em um juízo, então, acerca da realidade objetiva ou formal das minhas ideias, é aí que surge a possibilidade do erro, né? E, portanto, de certa forma, em relação a toda a experiência sensível, deveria suspender o meu juízo, né, sobre a certeza daquilo que é dado apenas por ela, tá? O ceticismo cartesiano é interpretado muitas vezes como sendo essencialmente um ceticismo sobre o mundo externo, dado por aqueles argumentos do sonho, tá? Lá na segunda meditação, por exemplo. Mas veja, aqui fica claro que ele é também, né, se a gente ler a sexta meditação, ele é também um ceticismo, né, sobre os dados dos sentidos, né? Porque os dados dos sentidos jamais podem se tornar de fato claros e distintos, né? A partir deles nós podemos chegar na clareza de distinção, mas eles próprios têm, digamos assim, uma certa limitação até a qual, além da qual a gente não pode avançar, tá? E então, para vocês pensarem no argumento de Descartes também, que é muito simples, é dizer, olha, se eu estou alucinando, né, que eu estou vendo lembra o exemplo da cabra, não, uma cabra aqui na minha frente, né, não tem cabra nenhuma, eu só vou, de fato, estar enganado e alucinando se eu disser essa cabra é real, né? Se eu disser simplesmente que eu estou percebendo uma cabra, ou que para mim há uma cabra aqui, né? Eu suspendo o juízo sobre se essa cabra é real ou não, né? Então, eu não tenho como errar. E eu vou me concentrar em encontrar a verdade, aserir a verdade, né? Nos casos em que isso é possível, nos casos em que eu consigo encontrar clareza e distinção. E no caso, por exemplo, de percepções visuais, eu jamais vou conseguir encontrar clareza e distinção, né? A gente poderia ainda objetar, né, para o Descartes, bom, e aí? E se o cara continua errando depois de ler o Descartes e saber que tem que procurar percepções claras distintas, né, e assim por diante? O Descartes diria, continue a ler mais Descartes, você vai perceber que eu estou certo, tá? Bom, essa foi a quarta meditação. A gente passou um pouco mais rápido por ela que pelas outras, tá? Mas leiam, ela é muito interessante, vejam como tem todos esses temas bastante importantes que são explorados pelo Descartes, são aludidos pelo Descartes, né? E vejam como também, assim como a terceira meditação sobre Deus, essa aqui dialoga diretamente, né, com temas e problemas típicos da filosofia tardo-medieval e da escolástica da primeira modernidade, né? Assim, esse é o pano de fundo pelo qual a gente tem que entender ele, ok? Vamos ficar por aqui, meus pequenos repolhos. Nos próximos encontros, vamos quinta e sexta meditação e acabar com Descartes. Tá? Tchau, tchau.